E olha, a gente já falou muito sobre o caso do empresário que foi preso depois de provocar um acidente fatal a bordo de um Porsche em alta velocidade, né? Só que agora você vai conhecer uma história semelhante que aconteceu há mais de um ano. O motorista de um outro Porsche atropelou e matou uma mulher de 51 anos que atravessava a rua para ir ao trabalho. Só que este caso está parado na justiça. A justiça pode até ser feita, mas eu nunca vou esquecer o que aconteceu com a minha mãe. Mais de um ano remoendo a dor de uma tragédia. Parece que está um buraco e não fecha de jeito nenhum. E o pior, todo esse tempo sem nenhuma resposta. A única certeza dos filhos é de que a mãe saiu para trabalhar e não vai mais voltar. A última vez que eu falei com ela foi 10h10, no dia do acidente, 10h10 da noite. Parece que foi uma despedida para mim. – 18 de janeiro do ano passado. A auxiliar de limpeza Simone Ferreira dos Santos, de 51 anos, é atropelada a caminho do trabalho. Ela entrava, entre 11 horas no serviço. O acidente aconteceu 10h18 da noite e a gente só foi descobrir no outro dia. O acidente foi nesta avenida da Zona Leste de São Paulo. Simone foi atingida por um Porsche dirigido pelo empresário Fábio da Silva de Oliveira. A vítima foi socorrida com ferimentos graves, mas já chegou morta ao hospital. A batida foi tão violenta que a mulher chegou a perder um dos braços. Se fosse eu, no meu carro, no meu Palio, eu estaria preso. Como ele tem uma Porsche, tem uma vida financeira bem sucedida, então a lei é diferente para com ele. Depois de atropelar Simone, o empresário não deixou o carro no local do acidente. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram Fábio parando o Porsche numa rua próxima. Ele e a namorada descem do carro. Aquela imagem significa para mim que ele não parou no local do acidente, que ele não prestou socorro, porque se ele tivesse prestado socorro, ele tinha parado no local, numa via. Não, ele realmente preferiu deixar o carro dele seguro e a vítima lá. Então ele não prestou socorro para minha mãe, ele não parou no local do acidente e só depois que ele apareceu no local do acidente. Na versão apresentada à polícia, Fábio diz que estava parado no semáforo e quando o farol abriu não viu Simone atravessando a avenida. A namorada confirma a mesma versão e explica que o empresário fez o retorno para prestar socorro e aguardar a chegada de uma viatura da PM. Fábio foi encaminhado a uma base de trânsito da região e se negou a fazer o teste do bafômetro, alegando ter consumido uma lata de cerveja horas antes do atropelamento. Segundo os policiais, o empresário não apresentava sinais aparentes de embriaguez. No IML, o motorista também não permitiu a coleta de sangue para a realização do exame. Fábio foi liberado do local do acidente e o carro luxuoso envolvido no atropelamento sequer passou por perícia. Porque eu desconfio que ele estava em alta velocidade, porque se ele não tivesse, por tamanho do acidente, do estado que ele deixou minha mãe, o estado que ele deixou politraumatismo, amputação do braço, quebrou o quadril dos dois lados, teve fratura exposta no joelho, teve que abrir a abertura do crânio dela, então eu acho que ele acredita que ele estava em alta velocidade, porque se ele não tivesse, ele tinha pedido as imagens da câmera e provando que ele era inocente, mas ele não pediu. Segundo a família, os pertences de Simone foram analisados e ainda assim ela teria dado entrada ao hospital do Tatuapé como indigente. Ela estava com o RG, com o celular, com o crachá, com o uniforme da empresa, estava com todos os documentos. Eles poderiam até olhar pelo uniforme dela da empresa e procurar o hospital onde ela trabalhava, que era do outro lado. E nem isso eles fizeram. O caso da Simone foi registrado aqui nessa delegacia do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. É a mesma delegacia que cuida da investigação do caso envolvendo o empresário Fernando Sastre, que a bordo de um carro de luxo do mesmo modelo também provocou um acidente grave que resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo Silva, de 52 anos. Apesar dessas semelhanças, existe uma diferença muito importante e significativa entre essas duas histórias. Enquanto Fernando está preso e já é réu,
O caso da Simone permanece parado e sem conclusão, mais de um ano depois do acidente. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse por meio de nota que a Justiça recebeu o inquérito do acidente em abril do ano passado, mas pediu novas investigações ao 30º Distrito Policial. Ainda segundo a Secretaria, o relatório foi concluído no mesmo mês e enviado novamente ao Poder Judiciário. A família de Simone até hoje não foi ouvida na delegacia. Enquanto isso, há muitas perguntas sem respostas. Isso me dói muito. E saber que nada foi feito, não procurar a família do dia do acidente, a gente foi descobrir no outro dia, 8 horas da manhã, por uma outra pessoa. Não foi nem pelos policiais que estavam no caso, nem pelo Fábio, que procurou pelo menos para fazer um pedido de desculpa para a família. Ele teve durante um ano para procurar a família. E ele nunca quis saber realmente quem era a família da vítima, mesmo ele sabendo quem é. Ele simplesmente optou para pedir a exumação do corpo da minha mãe para ver que ele alega que é ela que se matou. Os filhos da vítima estão revoltados com uma alegação que o empresário do Porsche teria dado. Ele fala que ela saiu de uma praça escura, pulou uma mureta, coisa que é impossível, né? Porque ela tinha problema no ligamento do joelho e se jogou na frente do carro. Insatisfeitos com o rumo das investigações, os filhos procuraram um perito particular que se propôs a ajudar no caso. A equipe técnica esteve no local para fazer um reconhecimento do trecho em que o acidente aconteceu. Mais de um ano depois, peritos tentam refazer a cena do atropelamento. Nós fizemos o que é? Um reconhecimento do local para embasar o nosso pedido de reprodução simulada dos fatos. E vamos mostrar ali inúmeros pontos que ficou faltando ali no laudo, que nos esclareceu por quê. Porque pelas evidências, vestígios que foram apresentados, dá para chegar ali e mensurar como aconteceu, que velocidade. Na avaliação do perito da família, a perícia oficial feita mais de 5 horas depois do acidente apresenta algumas falhas que comprometem a investigação. Não teve marca de frenagem. O que isso sugere? Que teve um impacto, com o impacto ele não freou, foi embora. E pelo que é visto, o que acontece? Ele fez a volta, parou o carro na rua de trás e veio. Então, assim, esses elementos não tem porquê. Se viesse numa velocidade menor, era possível, acredito, frear. O impacto não seria tão grande jogar ela, arremessá-la tão longe. Ou seja, o carro que foi o que provocou isso, ele não foi periciado, pelo menos não da forma detalhada que precisaria ter sido. Isso é um fato. Exatamente da forma que a gente está querendo que fosse. A defesa do empresário Fábio da Silva de Oliveira enviou esta foto tirada após o acidente para reforçar a alegação de que Simone atravessou a avenida fora da faixa de pedestres e numa área sem iluminação. Ainda segundo o advogado do empresário, em nenhum momento Fábio deixou o local. O advogado também enviou cópia de um laudo de exame clínico feito no IML com a conclusão de que Fábio não estava embriagado, embora não tenha realizado coleta de sangue. A esperança da família é de que o caso da Simone não caia no esquecimento. A alegria de uma mulher amorosa e trabalhadora se resume a mais de um ano em dor e saudade. Os filhos lutam agora para que essa história tenha um começo, meio e um final mais digno, em memória da mãe. Justiça. Gostaria que o Pablo pagasse pelo que ele fez. Eu não guardo raiva dele, eu não tenho ódio dele, mas eu quero que ele pague pelo que ele fez. Porque ele matou uma pessoa que estava indo trabalhar. Não era uma pessoa que estava saindo para curtir, que estava igual ele, né, procurando um local para jantar. Minha mãe estava indo trabalhar, buscando o dela. Ele simplesmente matou, não prestou socorro e a gente não teve justiça. Passa meses e meses e continua a mesma coisa. A gente fica revoltado, a gente fica triste, só que a gente não quer vingança contra ele. A gente só quer justiça. A gente quer que a justiça seja feita.